Mais uma vez com você, professor Isaías Jesus. Vamos trabalhar aqui com o quadrado de Pearson para obter o resultado dos ingredientes em porcentagem, né? A porcentagem desses ingredientes para uma determinada mistura. Aqui nós temos uma mistura com 20% de proteína bruta, e aí os ingredientes nós vamos trabalhar com 10% de milho e 50% de farinha de peixe. Vamos lá? Então, nós só temos uma mistura direta para ser feita. Então vamos lá, nós temos aqui energético, nós temos aqui proteína, proteico. Então vamos trabalhar com 10 em milho e 50 para farinha de peixe. Objetivo, atingir 20% da mistura aqui, né, de proteína bruta na mistura. Ora, a variação aqui vai ser 30, de 50 para 20 aqui. Lembrando que a variação é sempre o valor absoluto, ou seja, positivo. E aqui a variação é 10. Beleza? Contendo total de partes. Qual que é o total de partes? 40 partes. Isso aqui vai ser o meu denominador, tá? Como? Olha para a primeira linha. A linha é essa parte aqui, ó, em horizontal que eu estou olhando. Você vê que aqui eu coloquei dados do milho. Então, milho será de 30 partes em quanto, professor? No total. 30 em 40. E nesta linha eu coloquei farinha de peixe. Então, farinha de peixe será 10 partes em 40. Beleza? Eu posso já passar para a porcentagem, eu posso fazer isso passo a passo, sem muita pressa, tranquilo. Transformar isso em porcentagem, você multiplica por 100%. E aí, copia o sinal de porcentagem, multiplica 30 vezes 100, 3.000. 3.000 dividido por 40, 75. E aqui a mesma coisa, multiplica por 100%, para passar para a porcentagem, aí você tem 10 vezes 100, que é 1.000, 1.000 dividido em 40, 25%. Você pode fazer isso na calculadora de maneira direta, né? É bem tranquilo. Uma vez feito você complementa para 100%. Isso aqui deu 75, quer dizer que falta 25. Não se preocupe em fazer todos os cálculos, mas você tem que entender que aqui há um complemento, tá? Beleza, então agora o que eu vou fazer? Direto, ó, 30 dividido em 40, dá isso, já coloquei com duas casas, vezes 100, 75%. E ali a mesma coisa, 10 dividido em 40, vezes 100. Você pode fazer isso direto, ó. 10 dividido por 40 vezes 100. Tá vendo? 25%. Beleza, então, os ingredientes final vai ter 25% de farinha de peixe e 75% de milho. Professor, como que eu vejo isso, se está certo, para que eu não fique seguro da minha resposta? Bom, basta você vir aqui e fazer esta multiplicação de 75%. 75% é 0,75. É só pegar 75 dividido por 100. Lembrando que 75% é uma fração cujo denominador é 100. 75 sobre 100, 0,75. Vezes o que tínhamos de milho no início aqui, é 10%. Então, 0,10 ou 0,1, do jeito que você preferir, tá? Mais 25% de farinha de peixe, que é 0,25, vezes 50% que nós tínhamos no início aqui, que é 0,5 ou 0,50. Bom, fazendo esse somatório, eu vou obter quanto, professor? Para que esteja certo, você tem que obter 20%. E 20% é 20 dividido por 100, que é 0,20 ou 0,2, tá? 0,2 é uma coisa, 0,02 é outra. 0,2 é 0,20. 0,2 é 20%, a mesma coisa que 0,20, tá? Beleza. Então, pega uma calculadora, se você quiser fazer à mão, tá? Você vai fazer, ó, 0,75 vezes 0,10, que é essa primeira parcela aqui, mais 0,25 vezes 0,50, ou 0,5, que é essa segunda parcela aqui. O somatório tem que dar 0,20 ou 0,2. Tá aí, ó, 0,20. Quando isso acontece, isso aqui torna-se igual a este, um lado vai ser igual ao outro, tá? Isso está correto. Quer dizer que você não precisa se preocupar, a sua resposta está correta. Beleza? Lembrando que, quando a gente usa duas casas decimais, às vezes não dá exato como deu esse aqui,
daí, por exemplo, 75,12478. Quando você adota duas casas, você tem que entender que você está usando duas casas, está limitando a sua resposta e ela vai ser bem aproximada ao valor final. Às vezes daria aí 0,1999995. Está valendo, tá bom? Se você quiser tratar o resultado exato, são duas maneiras. Você copia todas as casas decimais da calculadora, que você não vai conseguir, porque ela vai te mostrar 9, 10, 11 casas decimais, no computador até 15, né, e tem infinitas. Você copia 6, 7 casas decimais depois da vírgula, já dá um resultado legal aí, bem preciso. Mas para ter certeza que vai dar exato, você trabalha com a fração. Fechou? Mais uma vez com você, professor Isaías de Jesus. Vamos trabalhar aqui com a obtenção de porcentagem dos ingredientes de uma mistura. A obtenção da porcentagem final depois da mistura, obviamente. Então, o objetivo é resolver essa atividade aqui. Nós vamos usar o quadrado de Pearson, tá? Determinar as porcentagens aqui, o milho, 100 gramas de proteína bruta por quilo e farinha de peixe, 400 gramas por quilo, devem ser misturados de modo a obter uma mistura com 200 gramas de proteína bruta por quilograma. Bom, então, nós vamos utilizar isso em porcentagem. Lembrando que cada quilo tem 1000 gramas, passando para a mesma unidade que está aqui. 400 gramas dividido por 1000 gramas, você vai ter 40%. Basta você pegar 400 e dividir por 1000. Simplifica 0 com 0, 0 com 0, dá 4 sobre 10, que é 40%. 400 dividido por 1000, teremos 40%. Bom, então, aqui nós temos 40%. Fechou? Aqui nós temos 10%. E aqui nós temos 20%. O objetivo é atingir 20%. Então, vou colocar no centro do quadrado de Pearson 20. E agora, na primeira linha, eu vou colocar que refere a porcentagem de milho, 10. Colocou. E agora, com relação à farinha de peixe, 40. Vamos obter essa variação. E vamos lá. A variação aqui é de 10 unidades, 10 partes, e aqui a variação é de 20. Lembrando que a variação é sempre positiva, valor absoluto. Nós teremos, então, aqui 30 partes. Certo? Ok, professor. E agora? Bom, no primeiro aqui, eu coloquei nessa primeira linha milho. Então, milho, nós teremos 20 partes, a primeira linha refere a milho, 20 partes de 30. E farinha de peixe, nós colocamos aqui na segunda linha. Nós temos 10 em 30 partes. 10 em 30. Beleza, posso passar isso para a porcentagem? Deve. Basta você dividir 20 por 30, que vai dar 0,666666, multiplicar por 100, e vai dar 66,666666%. Lembrando que, usando duas casas, fica 66,67%, porque o terceiro algarismo é mais do que 5, portanto, a gente arredonda o segundo algarismo para cima. Professor, eu confio só na calculadora, eu não confio no que o senhor está falando. Então, você vem aqui, pega 20, divide por 30, e multiplica por 100. E aí você vai ter 66,67%. Então, isso aqui representa 66,67%. O que falta para inteirar 100%? Eu vou acrescentar aqui. O que é que está faltando? 33,33%. Professor, faz aí na calculadora. Então, você pega 10 e divide por 30. Divide por 30 e depois multiplica por 100. Aí você passa para a porcentagem, 33,33%. Lembrando que a minha calculadora já está configurada com duas casas. É uma calculadora que eu sempre recomendo, 82 ms. Tá? Beleza, professor. E agora, como é que eu faço para ter certeza de que a minha resposta está exata? Lembrando que eu estou usando duas casas depois da vírgula
Então, se a minha calculadora já está configurada, eu posso, sem dó, utilizar isso aqui. Se você estiver fazendo à mão e não usar a calculadora, utilize a fração para você chegar no resultado exato. Bom, nós temos o seguinte, a mistura total tem 20%. E o somatório dos produtos de milho, como que eu tinha no início, que era 10%, e da farinha de peixe, como que eu tinha no início, que era de 40%, tem que dar 20%. Beleza? Então vamos lá, isso aqui que eu estou falando. Passa isso aqui para porcentagem, ou seja, 20 dividido por 30 é 0,66666 lá na pedrada. Como eu estou usando isso aqui, vai ficar 0,6667, arredondado, vezes, milho no início era 10%. Aqui, ó. 10% é 0,1, ou seja, 0,10. Ou seja, divide 10 por 100. 0,10 ou 0,1, tá? Mais, o que mais, pessoal? 0,3333, que é 33,33%, ou seja, 33,33 dividido por 100, vezes de farinha de peixe no início era 40%. Ó, 40%. 40 dividido por 100 é 0,4 ou 0,40. Fazendo o somatório dessas duas parcelas, uma parcela e segunda parcela, o resultado final tem que dar 20%. 20% é 0,2 ou 0,20, do jeito que você preferir. Então, veja bem, se este lado for igual a este, significa que está tudo certo, tá? E se este lado aqui for 0,199999999, está certo também, professor. Por quê? Porque eu estou utilizando duas casas, eu estou limitando a nossa resposta. Eu quero fazer com todas, então utilize fração. Bom, então vamos lá. 0,6667 vezes 0,1 ou 0,10 mais 0,3333 vezes 0,4 ou 0,40. 0,4. Resultado é 0,20. Já está com duas casas, por isso que dá exato aqui, tá bom? Porque se você estivesse trabalhando com aqueles dados ali e com todas as casas decimais, não daria. Daria 0,199999, como eu falei. Como eu estou arredondando para duas casas, isso vai sempre bater, tá? Fechou? Ou seja, teremos um lado igual ao outro, tá? Com duas casas. Fechou? Se isso acontece, significa que tudo que nós fizemos aqui está correto com relação à parte técnica do cálculo. Mais uma vez com você, professor Isaías de Jesus, vamos trabalhar aqui com a mistura usando os processos algébricos, a equação algébrica, para determinar qual vai ser a porcentagem final aqui dos ingredientes com relação à mistura que vamos fazer para a ração bovina com 26% de proteína bruta, considerando os seguintes ingredientes: sorgo, 20% de proteína bruta, caroço de algodão, 32% de proteína bruta. Usaremos aqui a equação processo algébrico. Bom, lembrando que, no fim das contas, o que nós temos que fazer é o seguinte: você vai trabalhar com sorgo chamando de X ou de Y, o que você quiser. Também a ordem não altera, tá? Desde que um seja um e o outro seja o outro, tá bom? Vou considerar aqui, ó, X, o sorgo, tá bom? Automaticamente, o Y será o caroço de algodão. Fechou? Beleza? Ótimo. Lembrando que X mais Y resulta em 100%. Automaticamente, se você precisar de uma das variáveis em função da outra, basta isolar. Se eu considerar isolar Y, eu vou ter a relação 100 menos X, que é a mesma equivalência a Y, que é o que eu nominei aqui como caroço de algodão. Lembrando que esta ordem não importa, você que escolhe de maneira arbitrária, tá? Se você quiser trocar caroço de algodão em X e sorgo em Y, não faz diferença, tá? Lembrando que um é um e outro é outro, você que define. Beleza, professor, e agora, o que eu faço? Bom, no fim das contas, se eu tiver 20% de X, que é 0,2, e somar isso a 0,32, que é 32% de Y, tudo isso tem que dar 0,26% de 100, tá? 0,26 de 100, ou seja, 26% de 100, ou seja, 26 tem que dar no final. Beleza? Beleza. Agora vamos substituir o Y por 100 menos X. Então vamos ter 0,2 vezes X, 0,2X, mais
0,32 vezes y. Quem é o y? No lugar dele eu vou colocar o correspondente em x. Por que fazer isso, professor? Para a gente ficar com uma única variável e deixar de ficar com duas variáveis. Pois nós não temos duas equações, então nós vamos ter que chamar uma variável em função da outra. Então, no lugar de y, coloque 100 menos x. Mas não esqueça de abrir o parêntese, porque agora você tem duas parcelas e não uma única, tá? Tudo isso é igual a 0,26 vezes 100, que é 26. Ou seja, se você quiser colocar o 26 direto aqui, pode, tá bom? Então, vamos ter 0,2x mais 0,32 vezes 100 dá 32, menos vezes mais menos 0,32 vezes x, 0,32x. Tudo isso é igual a 26. Agora, resolver uma equação de primeiro grau simples, tá? Onde você vai trabalhar com as variáveis num membro e que não tem variável no outro. Por exemplo, 0,2 menos 0,32 dá menos 0,12, o quê? X. Só posso somar elementos que são semelhantes. Aqui tem x, então eu posso somar com esse ou subtrair. No caso, 0,2 é a mesma coisa que 0,20. 0,20x menos 0,32x dá menos 0,12x. Faça isso na calculadora, que você vai obter, se caso você não acredite no que eu estou dizendo. Obviamente que é muito engraçado. Mas vamos lá, continuando. Ó, vou fazer aqui, porque os alunos gostam disso, né? Ó, 0,2 menos 0,32, tá bom? Menos 0,2, fechou? Beleza? Agora, passando para o outro membro, eu terei 26, que já estava quieto aqui no segundo membro, e do primeiro membro, que era o 32, ele veio para o segundo membro, então ele vem com a operação contrária. Então, 26 menos 32 dá menos 6, portanto, teremos menos 0,2x igual a menos 6. Menos dividido por menos é mais. Então, terei 0,12x igual a 6. Isso implica que teremos x igual a 6 dividido por 0,12. Fechou? Sim. Aí você vem, ó, 6 dividido por 0,2, ou seja, 600 dividido por 12, que vai dar 50. 50. A minha calculadora está com duas casas decimais. Eu vou passar lá para normal aqui, você vai entender. Ó. Normal, 3, 2, 50. Fechou? Então, x é 50%. Olha, exato aqui 50%. Não é sempre que dá 50% não, tá? Então, ficou 50% para x. E quem é x? Sorgo. Então, teremos sorgo, 50% de sorgo, tá? Na mistura. E o y é o complemento. O que falta para dar 100? 50. É 100 menos x. O x não foi 50? Então, 100 menos 50. Então, vai dar y. 100 menos 50 também deu 50%. Fechou? 50% de caroço de algodão, tá? Não é sempre que dá 50% não, viu, gente? É porque foi uma sorte danada aqui. O exercício está equilibradinho aqui, bonitinho. Como é que confere isso, professor? Bom, você opera 0,20, que é 20%, vezes 0,5, que é 50%. 0,20 vezes 0,5. Mais, agora opera 0,32, que é 32%, vezes, o que deu aqui para o algodão? 50% também, 0 vezes 0,50. Essa somatória tem que dar 0,26, que é 26%. Se isso acontecer, é porque está certo. Então, vamos lá. 0,2 vezes 0,5, 0,2 vezes 0,5, mais 0,32 vezes 0,5. Tudo isso somado tem que dar 0,26. Viu? Se isso aconteceu, quer dizer que você está conferindo. Isso aqui é a conferência, tá bom? Vamos fazer mais um exercício, tá? Para você pegar o jeito aí nas equações algébricas. Seguindo, então, temos aqui a mistura que vai ser feita com 25% concentrado de proteína bruta. E os ingredientes são milho, 12% de proteína bruta, e o farelo, com 28% de proteína bruta. Então, encontrar essas porcentagens da mistura. Bora lá, então?
Veja bem, usando o processo algébrico, da equação algébrica, vou chamar de x milho e y farelo de soja, tá bom? Lembrando que x mais y dá 100%, então y é igual a 100 menos x, só passar para o segundo membro. E aí nós vamos ter o seguinte, ó, 12% de milho mais 28% de farelo de soja, que é y, que é a mesma coisa que 100 menos x. Tudo isso tem que dar 22%, ou seja, 0,22 vezes 100, 22. Fechou? Beleza, então continuando, ó, 0,12x mais 0,28 vezes 100, 28. Menos 0,28 vezes x, menos 0,28x. Lembrando que mais de vezes menos é menos. 0,28 vezes x, 0,28x. Tudo isso é igual a 22, beleza? Bom, podemos agrupar os semelhantes, este com esse. Então vamos ter 0,12x menos 0,28x, que vai dar menos 0,16x. É só fazer este menos este, tá? Só pode juntar semelhantes com semelhante. No outro membro ficou 22 e vem para o segundo membro, e que estava somando vem subtraindo. Então 28 vem para cá. Então ficou 22 menos 28. Então teremos menos 0,16x igual a menos 6. Portanto, menos por menos dá mais, teremos x igual a 6 dividido por 0,16. Fechou? Você pode usar a calculadora e transformar. Já vai dar o resultado transformado em porcentagem, porque já estamos usando aqui em porcentagem, tá? 100 já. 37,5% aqui, ó. X é igual a 37,5%. Beleza. Beleza. Agora, se você quer achar o y, basta complementar. O que falta aqui para 100%? Você complementa, 62,5%. Mas é só você colocar o 37,5% no lugar do x e fazer 100 menos 37,5%, que vai dar 62,5%. Fechou? Beleza? Então são x, chamei de milho. Então são 37,5% de milho, na resposta final, 62,5% de farelo de soja, que eu chamei de y. Beleza? Como é que eu vejo que isso está certo, professor? Bom, você vem aqui, tem que chegar no 0,22, que é o 22%, então você vai pegar o seguinte, ó, 37,5% é 0,375. Isso aqui, que é o final, e o inicial era 12%. Então, só fazer assim, ó, 0,2 vezes 0,375 mais, agora o que era aqui no início? 0,28, ou seja, 28%, vezes 0,625, que é 62,5%. Fazendo esse somatório, tem que dar 0,22, que é 22% que está ali. A gente vai conferir. 0,12 vezes 0,375 mais 0,28 vezes 0,625. 0,22. Bateu? Bateu. Quer dizer que já está conferido, está ok. Fechou? Beleza? Mais uma vez com você, professor Isaías de Jesus. Vamos trabalhar com a mistura para a proteína bruta de 30% e obter as porcentagens dos ingredientes que vão compor essa mistura. Bora lá? Aveia 10%, obviamente de proteína bruta, tá? Teor de sêmila de trigo, dos alimentos de sêmila de trigo, 18%. Bagaço de soja, 50%. Trabalharemos com essa como mistura 1 e depois trabalharemos mistura 1 com bagaço de soja. Fechou? Beleza? Beleza. Então vamos lá. Aqui nós temos que obter uma média, que é 10 para 18, com 10 somado com 18, dá 28%, dividido por 2, 14%. Então nós vamos trabalhar aqui 14 e aveia, que é 10%,
enquanto o teor de alimentos sêmen de trigo, 18%. E aí, a variação aqui é 4 unidades e aqui em 4 unidades. 4 partes com 4 partes, 8 partes total. Então, nós temos 4 dividido por 8 para a aveia e 4 dividido por 8 para sêmenes de trigo. Então, nós temos 50% para cada elemento, 50% para cada ingrediente, tá? Beleza. Agora eu vou pegar a mistura 1, que isso aqui é da mistura 1, M1, e vou trabalhar com bagaço de soja. Lembrando que o objetivo é ter no total da mistura 30% de proteína bruta. Então vamos considerar aqui 30. E aí vamos pegar a mistura 1, qual foi? 14. Coloca aqui 14. E do bagaço 50. Coloca aqui. Ok? Agora vamos pegar a variação de 14 para chegar em 30 dá 16 e de 30 para chegar em 50, 20. Então nós temos total de partes 36. Na primeira linha eu coloquei a mistura 1. Da mistura 1, então, nós temos 20 partes de 36. 20 de 36. E na segunda linha eu coloquei o bagaço de soja. Então, do bagaço de soja, já vamos encontrar direto aqui, nós temos 16 em 36 partes. Fechou? Você pode passar aqui já para a porcentagem. Você pode multiplicar por 100% ou dividir e multiplicar por 100 no final. Tá bom? Vamos ter a porcentagem aqui, muito provavelmente com casas decimais. Então, vamos pegar 16, dividir por 36 e multiplicar por 100. 16, dividir por 36 e multiplicar por 100. Aí nós vamos ter 44,444 com duas casas decimais. Ó. Vamos configurar com duas casas, teremos 44,44%. Então, 44,44% bagaço de soja. Tá? E aqui nós temos 20 de 36, significa que eu tenho 20 de 72 para aveia e 20 de 72 para teor de alimentos sêmen de trigo. Mas por que 20 de 72? Porque não é 50% para cada um? Beleza, 50% é 1 sobre 2. 50% é a metade, 1 sobre 2. De quem? De 20 para 36, que foi da mistura 1. 1 vezes 20, 20. 2 vezes 36, 72. Então, eu tenho aqui a metade para cada um. E aí você deve estar pensando, não posso fazer direto, não, professor? Pode sim. Você pode pegar o resultado disso e dividir por 2, que é a mesma coisa. Fazendo direto, você pode vir aqui, ó, pegar, a calculadora está com duas casas, mas não esquece de passar para a porcentagem não, tá? 20 dividido por 36, né? 20 dividido por 36, dá isso, dividido por 2, dá isso, vezes 100, passando para a porcentagem. 27,78. Antes aparecia 28, porque estava com duas casas. Então, com duas casas, agora multiplicou, ele anda para frente. 27,78 para cada um. Ou seja, basta você pegar 100%, tirar 44,44%, ó. Basta você pegar 100%, que é 100 em porcentagem, tirar 44,44 e dividir por 2. Opa, dividir por 2. 27,78, exatamente o que nós encontramos agora há pouco. Então, isso aqui representa 27,78%, e esse aqui também representa 27,78%. Ah, é, professor? Então divide aí, 20 por 72. Mesma coisa, ó. 20 dividido por 72 vezes 100, passando para a porcentagem. 27,78. Fechou? Beleza? Então, o que eu vou ter no final da mistura é 27,78 de aveia, né, para ver os ingredientes na mistura final, tá? De 27,78 para teor de alimentos sêmen de trigo e 44,44 para bagaço de soja. Como é que eu verifico que isso está certo, professor? Bom, você vai vir aqui e vai fazer o seguinte, ó. Era 30% no final, então você vai pegar, no início era 10%, 0,10, que é 0,1, tá? Mesma coisa. Não é 0,01 não, é 0,1, que é 10%, ou seja, 0,10. Vezes o que deu no final foi 27,78. Então, 0,2778 mais
de teor sêmen de trigo, 18%. 0,18 vezes, que deu para teor, 27,78, ou seja, 0,2778. Mais. E agora, professor? Agora eu pego o que deu aqui para bagaço. Então, quanto que gera no início? 50%. 0,5, que é 50%, ou 0,50, vezes 0,4444, já passando para a porcentagem. Somatório dessas parcelas tem que dar 0,3, que é 30%, ou 0,30, com duas casas, tá bom? Já está configurada a calculadora com duas casas. Olha lá, vou operar isso aqui, ó. 0,1 vezes 0,2778 mais 0,18 vezes 0,2778 mais, agora sai o último aqui, ó, 0,5 vezes 0,4444. Somar tudo vai dar 0,30. Fechou? Se isso acontece, significa que está correto o que nós fizemos aqui. Se você fizer exatamente o que eu fiz aqui com a sua atividade, você vai ser feliz. Mais uma vez com você, professor Isaías de Jesus. Vamos trabalhar aqui com determinação das porcentagens dos elementos que vão compor determinada ração, com 25% de proteína bruta, compondo os seguintes elementos e suas porcentagens também em proteína bruta: milho 12%, farelo de trigo 18%, farinha de carne e ossos 40% e farinha de peixe 60%. Fechou? Então vamos trabalhar com milho e farelo de trigo para uma mistura 1, pois aqui nós temos energético, energético, proteico e proteico. Então aqui na mistura 1 nós vamos trabalhar com milho e farelo de trigo. Na mistura 1 nós temos uma média a ser feita aqui, pois nós vamos fazer a mistura de dois elementos. 12% mais 18%, 30%, dividido em 2, 15%. Fechou? E aqui, na mistura 2, teremos 50%, pois 60 mais 40, 100 dividido em 2, 50%. O que a gente vai ter aqui? A gente vai trabalhar com isto para um quadrado chamado quadrado de Pearson. Então, vamos colocar 15 na mistura 1. E dos elementos que nós temos, 12 para milho, 12% para milho e 18% para farelo de trigo. Observando aqui, nós vamos variar de 15 para 12 ou de 12 para 15. A variação ela é em módulo, ou seja, sempre positiva. E aqui nós temos outra variação que também é 3. Milho e farelo de trigo, nós temos 3 partes para cada um. Portanto, total de partes, nós temos 6. Se você pegar e trabalhar com esse total de partes aqui, que é 6, e dividir 3 por 6, teremos 50% para milho e também 50% para farelo de trigo. Então, vou colocar aqui 50% de cada elemento, tá bom? E agora nós vamos fazer para a mistura 2. Lembrando que esse tudo aqui, esse quadrado de Pearson está relacionando com a mistura 1. Da mistura 2, que nós vamos ter o seguinte: 50% aqui de energético, aqui no centro, e trabalhar com 40 e 60. 40 para farinha de ossos e carne e 60 para farinha de peixes. E obter essa variação também. Observa que a variação aqui é em 10 e aqui também em 10. Então, nós vamos ter 20 partes no total, 10 para cada, portanto, 50% para cada elemento aqui também. Beleza? Ok. Agora, vamos trabalhar com esse valor energético e esse valor energético e com o valor que nós queremos obter. Então, vamos colocar este aqui no centro agora do quadrado de Pearson, tá? Porque é quadrado. Se você fizer esse desenho aqui, você vai fazer um quadrado, tá bom? Assim. Então, agora, da mistura geral aqui, nós vamos trabalhar com a mistura 1, mistura 2. Mistura 1, nós obtemos 15. Mistura 2, 50. E
da proteína bruta que nós queremos aqui para a ração final, 25. A variação aqui você nota que é de 25 e a variação aqui você nota que é 10. Então nós vamos ter um total de 35 partes. Professor, o que eu faço agora? Bom, você vai ver aqui, a linha da mistura 1 é esta que eu utilizei, da mistura 1, 15. Então, da mistura 1, você vai ter 25 em 35. 25 em 35, tá? Da mistura 1. E da mistura 2, o que nós vamos ter, professor? Da mistura 2, você vai ter a fração 10 em 35. 10 em 35. Professor, então quer dizer que na mistura 1, eu vou ter que colocar 50% disso aqui para cada um desses elementos, milho e farelo? Sim. A mistura 1 não foi feita com milho e farelo. Então você vai ter que pegar a metade disso para cada um. Então o milho, você vai colocar aqui, que vai ser 50%. 50% é 0,5, ou seja, 1 sobre 2, tá bom? 50%. Você pode escrever 0,5 aí. Não interessa se vai ser em fração ou se vai ser em decimais. 50% da mistura 1 vai para o milho, que a gente obteve aqui. 25 sobre 35. Tá bom? 50% vai para o milho. E 50% também vai para o farelo. Então, para o farelo, você vai ter farelo de trigo. Colocar F de trigo, né? Fica mais fácil. Farelo de trigo, você vai ter 50% também disso aqui. 25 sobre 35. Beleza? Vamos calcular. Ó. 1 vezes 25, 25. 2 vezes 35, 70. 1 vezes 25, 25. 2 vezes 35, 70. Ou seja, sempre que você pegar a metade, você vai dobrar o valor do denominador. Tá bom? Então, isso aqui a gente tem em porcentagem. Basta você pegar uma calculadora desta. Já vou para a mistura 2, tá bom? Por enquanto, só a mistura 1 ali. Basta você pegar em porcentagem e vamos colocar essa calculadora, que eu já recomendei para vocês, a calculadora 82MS, tá? É muito interessante que você tenha uma calculadora. E aí você vai fazer 25 dividido por 70. A minha já está com 2 casas, tá bom? Está com 2 casas. Vou colocar aqui em várias casas para você ver. Dá isso. Aí você já deixa ela configurada em 2 casas. Fixar 2. E aí você passa isso para a porcentagem, tá bom? Lembrando que deu 0,35, lá vai pedrada. Mas aí ele está com 0,36 porque já está com 2 casas. Mas o restante das casas decimais, elas estão armazenadas aqui. Então basta você multiplicar por 100 para passar para a porcentagem. 35,71%. Já está arredondado com 2 casas. Ou seja, 35,71% de milho, 35,71% de farelo de trigo. E agora, professor, da mistura 2. Da mistura 2, nós vimos aqui que é 10 em 35. Só que vai 50% para cada elemento. Então, você pode pegar aqui e escrever farinha de carne e ossos. Deixa só carne para eu agilizar. E aqui você tem farinha de peixe. Beleza? E aí, agora eu vou até calcular diferente. Nem vou colocar meio, tá? É 50%? Quer dizer que é 0,5. Você pega 50 e divide por 100. Aí vai dar 0,5. Estou fazendo diferente para você ter o repertório aí, tá? De quem? Disso aqui. Tá? 10 sobre 35. 10 sobre 35. Beleza? Ok? Bom, se você multiplicar 0,5 disso aqui, você vai ter isso em porcentagem, vai ter na fração também. Você pode pegar a calculadora e transformar em fração. Ó, 0,5 vezes 10 sobre 35. 10 sobre 35. Aí vai bater igual, vai aparecer esse número. Você pode transformar em fração. Ó. Tá vendo isso aqui? Ó? AB sobre C. Bom, eu quero D sobre C. Então, Shift e aperta a tecla B sobre C. Aí vai transformar 1 em 7. Tá? 1 em 7 é a fração mais redutível que temos. E se eu multiplicar 10 sobre 35 por meio,
vai ficar assim, ó, meio vezes 10 sobre 35. Aí vai ficar 10 em 70. Se você simplificar 0 com 0, 1 em 7. É o que a calculadora entrega. Beleza? Bom, e agora, professor? A metade disso aqui deu esse valor. Eu vou pegar este valor em decimal. Deu 0,14, mas tem casas depois da vírgula. Repito, se você voltar a calculadora para normal, você vai ver isso. 0,14, 28, lá vai pedrada. Tá? Vou passar para duas casas decimais e vou multiplicar por 100 para transformar esta leitura em porcentagem. 14,29. Então você vem aqui e coloca 14,29%. Bom, aqui é a mesma coisa, tá? Não precisa ficar fazendo cálculo para todos. Descobriu um, sabe que é a metade para o outro? Então copia, tá bom? Farelo de peixe também, teremos 14,29%. Beleza. E aí, a nossa resposta ela fica pronta da seguinte forma. Ele quer que você obtenha a porcentagem de cada elemento. A porcentagem de cada elemento é 35,71% de milho, 35,71% de farelo de trigo, 14,29% de farinha de carne e 14,29% de farinha de peixe. Professor, como é que eu confiro isso para eu ter certeza que está certo? Beleza. Você vai fazer o produto de cada um que você obteve pelo que está no início e fazer o somatório disso. Fique tranquilo que eu vou fazer aqui, que você vai entender bem tranquilo, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou apagar isso aqui que a gente já fez, tá? Beleza? E vou escrever ali o somatório disso, ó. No primeiro, a gente tem que 12% de milho, tá? Aí você escreve 0,2, porque 12 dividido por 100 é 0,2, que é representatividade na forma decimal de 12%. Lembrando que 12% é uma fração onde o denominador é 100, 12 sobre 100. E era isso em milho, então quanto que a gente obteve no milho? 35,71. Aí você vem e multiplica 0,3571. Por quê? 35,71 dividido por 100 é 0,3571. Lembrando que nós arredondamos para duas casas. Então é normal que você às vezes não alcance exatamente o valor, mas que alcance muito próximo. Por exemplo, aqui dá 25%. Então a somatória aqui pode dar 24,999999%. Tá bom? Isso é normal, porque nós adotamos com duas casas. Caso você queira fazer exatamente, você trabalha com as frações. Aí você vai ter o resultado muito preciso, incrível, que é o exato. Beleza? Agora, isso vai ter que ser somado a o que nós queremos, o que nós obtemos para farelo de trigo e o que havia sido dado. Então, 0,18, que é o que representa 18 sobre 100, e 0,3571, que é destinado para farinha de trigo, 0,3571. Ainda temos que somar. Vamos somar quem agora? A gente agora vai somar para a farinha de carne, que era 40%. 40% é 0,4, tá? Ou 0,40, conforme você preferir. Não é 0,04, não, é 0,4, tá bom? Vezes o que a gente obteve aqui para farelo de carne, 14,29%. Dividindo isso por cento, dá 0,1429. 0,1429. Mas, agora falta o último, que é a farinha de peixe, que era 60%. Ou seja, 0,6 ou 0,60 vezes 14,29%, que é 0,1429. Beleza. Somatório disso, professor, tem que dar quanto? Tem que dar 25%, que a representação em decimal é 0,25. Beleza? Então, se a gente obter 0,25, significa que todo o cálculo que nós fizemos aqui está correto. Vamos lá. Agora você pega uma calculadora e digita isso aqui, do jeito que está aqui. Se você não quiser fazer a continha à mão, vai demorar demais, tá? Então vamos lá, ó. 0,12 vezes 0,3571, 0,12 vezes 0,3571, mais
0,18 vezes 0,3571, 0,18 vezes 0,3571, mais 0,4 vezes 0,1429, 0,4 vezes 0,1429, mais 0,6 vezes 0,1429. O resultado vai ser igual a 0,25. Já está arredondado para duas casas aqui, tá bom? Deixa a calculadora arredondada em duas casas. Lembrando que como a gente usou duas casas, ele já está arredondando, mas se você estivesse fazendo exatamente aquilo ali com várias casas, daria um resultado bem aproximado, ó. 0,25003. Por que não deu 0,25 exato? Porque nós usamos duas casas. Se a gente quiser usar para dar o valor exato, a gente tem que usar as frações, ou então copiar todas as casas decimais. Isso é impossível, porque a calculadora vai te dar infinitas casas decimais em alguns casos. Se você copiar ali 6, 7, 8, 10 casas, você vai ter o resultado mais próximo ainda. Então aqui bateu certinho, professor, deu 0,25. Se bateu, você está seguro de que a sua resposta está correta, beleza? Então, se você fizer como eu fiz aqui na sua atividade, adivinha, você vai ser feliz. Mais uma vez com você, professor Isaías de Jesus. Vamos trabalhar com mistura, utilizando aqui quadrado de Pearson. O objetivo é obter uma ração para bovino com 25% de proteína bruta, com os seguintes ingredientes: sorgo grão, 12%, trigo grão, 16%, farelo de canola, 40%, resíduo de cervejaria, 46%. Esta mistura homogênea vai se manter em 5%, a gente não vai misturar aqui, tá? É uma mistura homogênea, então deixa que a gente vai trabalhar essa. E tudo isso daqui, no final, tem que representar 95%, porque temos que deixar 5% quieto, sem alterar. A gente vai fazer normalmente, lá no final, a gente faz essa conversão para 95%. Obviamente que no final a gente vai conferir se está tudo certo, batendo certinho, tá? Bom, então primeiro a gente vai trabalhar com esses dois energéticos, depois com os proteicos, então a gente vai trabalhar isso aqui e chamar de mistura 1, tá bom? E aqui a gente vai chamar com mistura 2, tá? Fechou? Primeiro vamos trabalhar com a mistura 1. Bora lá, ó. Seguinte, nós temos uma média a ser feita aqui, 16 com 12 dá 28. 28% dividido por 2, 14%. Uma média aqui é de 14. Então, a mistura 1, a gente vai ter 50% para cada um, mas é bom a gente fazer passo a passo para que fique o objetivo claro aqui de fazer as coisas bem detalhadas para você entender por que é 50% cada um, tá? Vamos lá. Sorgo grão, 12. Trigo grão, 16. A média entre eles, 16 com 12, 28. 28 dividido por 2, 14. A variação, 2 unidades. De porcentagem, é claro, né? E aqui a variação também, em 2 unidades de porcentagem. Parte total, 4. Então nós temos para o sorgo, que é 2 partes em 4, que é o total aqui, ó, parte total 4, tá? Então teremos para o sorgo, vamos colocar aqui de maneira resumida, 2 em 4 para o sorgo e 2 em 4 para o trigo. Então, teremos 50% para cada um. 50% para cada ingredientes, tá? E agora aqui na mistura 2, nós vamos ter o seguinte. Nós temos aqui farelo de canola, 40, e os resíduos, 46. Então, 40, 46. A média, 40 mais 46, vai dar 86. Dividido por 2, dá 43. Fechou? Beleza. Então, nós vamos ter aqui a variação de 40 para 43, 13. E a variação de 43 para 46, também 3. Nós temos a quantidade de partes, 6. Para cada um, nós temos 3 em 6 e 3 em 6. Portanto, aqui também nós temos 50% para cada ingrediente, obviamente. Beleza? Beleza. E agora, professor? Bom, nós vamos trabalhar
com a mistura das duas. Agora, mistura 1, mistura 2. Na mistura 1, o que a gente obteve aqui? Nós tivemos a média que era 14. Na mistura 2, 43. E o que queremos obter? 25% de proteína bruta para a mistura. Então, 25. Agora, a gente vai colocar a variação aqui de 43 para 25. De 25 para chegar em 43, eu preciso de 18. E aqui a outra variação, de 14 para chegar em 25, eu preciso de 11. E aqui a soma, então, dá 29 partes. 18 mais 11, tá? Conferindo. 25 menos 14, 11. 43 menos 25, 18. Beleza, agora aqui na primeira é a mistura 1, que eu coloquei na linha 1. Ó. 14 é da mistura 1. Então, da mistura 1, eu vou ter 18 partes do total de 29. E da mistura 2, eu vou ter 11 partes do total de 29. Fechou? Bom, o que eu tenho que converter é que isso aqui não representa 100%. Porque 5% a gente não vai alterar, vai manter aqui. Então, o restante é 95%. Então, 29 aqui representa 95%. Eu não posso bater em porcentagem 18 e 29 aqui e adotar isso como 100%, que não é. Porque 29 aqui representa 95%. Coloca lá. Você pode escrever em porcentagem, tipo 0,95, tá? Ou você pode manter 95. E aí já vai estar em porcentagem no final. E então, se 29 representa 95%, 18 representará quantos por cento? Tá bom? E aqui é a mesma coisa. Se 29 representa 95%, 11 representará quanto? Aí chama de Y aqui para não misturar com esse X, tá bom? Então vamos lá, ó. Regra de 3 diretamente proporcional, aumenta a porcentagem, diminui a porcentagem, diminui também a quantidade de partes. Beleza? Beleza. Então vai ficar assim, ó, multiplicação dos extremos passando pelos meios. 29 vezes x, multiplicação cruzada, tá? 29x está para, é proporcional 95 vezes 18. Pede ajuda para a calculadora aí. 18 vezes 95 dá 1.710. 1.710 dividido por 29 é a representação aproximada do x aqui em porcentagem, ó. Vou dividir isso aqui, então, por 29. 1.710 dividido por 29. Já estou aqui com a calculadora configurada em duas casas, tá bom? Aí deu 58,97, né? 58,97%. Representado aqui, já convertido. Representando que isso, 29 partes, representa 95%. E aqui é a mesma coisa, ó. Nós temos 29 vezes y, 29y. E 95 vezes 11 agora. 95 vezes 11. Vezes. Dá 1.045. Agora, para você obter o y aqui, a porcentagem dele vai ser 1.045 dividido por 29. Dividir isso por 29 e nós vamos ter 36,03. Já está arredondado com duas casas aqui. 36,03% para y e 58,97% para x. Bom, professor, o que eu faço agora? Bom, esse x aqui, ó, a representação dele é para a mistura 1. A mistura 1, tá vendo? Tá? E da mistura 1, nós temos que reservar 50% para cada ingrediente que está aqui, que é o sorgo e o trigo, tá? Então, o sorgo que vai ter aqui para o sorgo é 50% disso, a metade disso. Basta pegar esse 58,97 e dividir em 2, tá? Então, você vai ter, pode pegar aqui, ó, e dividir em 2, ó. 1.710 dividido em 29, que dá tudo isso aqui. Agora, com os dados armazenados na calculadora, você divide por 2, que vai dar, arredondado com duas casas, tá? 29,48%. 29,48%, tá? Pessoal, se eu pegar isso aqui do jeito que está aqui, vai dar isso aqui
Se tiver arredondado, se a calculadora tiver com 2 casas decimais, sim. Professor, mas por que você configura a calculadora em 2 casas decimais? Porque eu estou trabalhando com porcentagem. Acima de 2 casas já vai passar para inteiro. Por exemplo, 0,99% é 0,99%. Com 2 casas, 0,999999 é 1%. Tá? Isso com 2 casas. Beleza. E pega isso aqui e divide em 2 também. Aí eu vou pegar aqui, ó, o 1045 dividido por 29, que deu todo esse valor aqui, mas aí os números estão armazenados aqui, por isso que eu faço a divisão aqui, para poder pegar já arredondado, e divido isso por 2, porque é 50% também na mistura 2 para cada um, ó, 50% para cada. Para quem? Para farelo de canola e os resíduos de cervejaria. Então eu tenho aqui 50% aqui também, que é para quem? Farelo de canola. 50% disso, que é dividir isso por 2, que dá 18,02. Já arredondado com 2 casas, tá bom? 18,02%. Então, beleza. Deixa eu só complementar aqui. Sorgo, 29,48. Automaticamente, trigo em grão também fica com 29,48. 50% para cada um. E aqui, farelo de canola, 18,02. Automaticamente, os resíduos também ficarão, resíduos de cervejaria, ficarão também com 18,02%. Bom, se você pegar esta porcentagem aqui, somar com esta, somar com esta e somar com esta, vai dar os 95%. Somando com esse 5%, vai dar os 100%. Tá? Veja só, vou pegar aqui, ó. Lembrando que eu estou com 2 casas, aí, portanto, pode ser que não dê 100% e dê 99,9999999%. Você considera com 2 casas 100%. Tá? O calculador já está configurado em 2 casas. 29,48 mais 29,48, ou seja, 29,48 vezes 2, mais 18,02 mais 18,02, ou seja, 18,02 vezes 2, somou tudo, 95%. Tá? Então, 95% com 5%, 100%. Ok? Ok. Professor, como é que eu confiro isso lá no início, fazendo a conferência, para eu ter certeza e não ficar em dúvida em marcar a minha resposta aqui? Para você ter certeza que está certo, basta você fazer o seguinte somatório que eu vou apagar aqui para fazer desde o início. Ó. Vou colocar aqui. Lá no início, nós tínhamos sorgo, 12%. Então, 0,12. Tá? Vezes. O sorgo aqui, já apaguei e eu esqueci. Agora eu vou lembrar que é a metade disso aqui. 58. Aí não, né? Ao vivo, né, cara? É assim, né? Dividido em 2, a gente tinha colocado 29,48, né? 29,48 aqui. É isso? Deixa eu só conferir, ó. 1.710 dividido por 29, dividido por 2, 29,48. Então, o sorgo era 29,48. Eu coloco aqui 29,48%. Ou seja, divide isso por 100, tá bom? 0,2948. Mais o que era do trigo, 16%, que é 0,16 vezes. Lembrando que 16% é 16 dividido por 100, tá? E o trigo era a mesma coisa, né? 0,2948. Somado. Agora vamos para o outro ingrediente. Farelo de canola, 40%, ou seja, 0,4 ou 0,40, se você preferir. Vezes o que é de farelo de canola, 18,02, ou seja, 0,1802. Mais os resíduos de cervejaria, 46%, ou seja, 0,46, vezes o que foi destinado no final foi 18,02, ou seja, 0,1802. Bom, fazendo essa somatória aqui, dessas 4 parcelas, 1, 2, 3, 4 parcelas, tem que dar quanto, professor? Todo esse valor aqui adicionado tem que dar 0,25, professor? Não, porque 5% está reservado, quieto. Tem que dar o quê? 95% disso. Para você conferir esse caso aqui, você não vai considerar que tudo isso aqui vai se representar os 100% aqui. Você tem que representar 95%, porque 5% já estava fora da mistura, já ficou fora da mistura aqui na hora que a gente foi calculando.
Então, tudo isso aqui tem que dar 95% de 25%. Ou seja, 0,95 de 0,25, que representa 25%, tá? 25% é 0,25, tá bom? Quanto que é 0,95 vezes 0,25? Vem aqui, ó, 0,95, que é 95%, vezes 0,25, que é 25%. Dá 0,24, mas tem mais casas depois da vírgula aqui, ó. Deixa eu colocar lá normal, ó. 0,2375. Ó, 0,2375. Se você tiver com duas casas, não tem problema não. Você mantém 0,24. Eu já coloquei aqui com todas as casas. Agora eu vou calcular isso aqui com todas as casas e tem que dar isso aqui. Se não der isso aqui, está errado. Se der, tá certo, tá? Vamos lá. Ó, 0,12 vezes 0,2948, 0,2948 mais 0,16 vezes 0,2948. Lembrando que nós estamos trabalhando com duas casas, então a variação pode ser mínima, mas pode acontecer. Mais 0,40, estou aqui, ó, vezes 0,1802 mais 0,46, agora aqui, ó, vezes 0,1802. Bom, somei tudo, agora é só apertar o igual, tem que aparecer esse resultado aqui, tá? Ou um valor muito próximo. Atenção, 0,237516. Aqui está 0,2375. Por que apareceu esse 16 aqui, professor? Repito, porque usamos apenas duas casas decimais. Se você quer resultado preciso, exato, você não trabalha com duas casas, três casas, trabalha com mais casas. Se não conseguir trabalhar com mais casas, ficar muita coisa para anotar, trabalhe com a fração. Aqui era 1.710 dividido por 29, automaticamente a metade aqui, ó, seria 1.710 dividido por 58. Enfim, trabalhe com a fração. Então, bateu. Então, isso aqui tudo está correto, fechou? Então, no fim das contas, como que você responde essa questão? Você vai ficar com 29,48% de sorgo, 29,48% de trigo, 18,02% de canola e 18,02% de farinha de canola, né? 18,02% de resíduos de cervejaria. Fechou? Beleza? Se você fizer exatamente como eu fiz aqui, não tem outra. Você vai ser feliz. Se você chegou até aqui, você é feliz. Se inscreva e até a próxima. Valeu!